Senhor, minha é a prata e meu é o ouro, e a glória desta segunda casa será maior do que a glória da primeira. É Deus que enriquece, é Deus que prospera o seu povo. Se você acredita, glorifica o nome do Senhor Jesus. Na época de Jesus, as mulheres judias também estavam presas debaixo de uma superstição. Segundo dizem que uma mulher, quando queria ter um filho do sexo masculino, elas ficavam todas as sextas-feiras abraçadas com a barriga, irmão Simei, e pronunciava, pastor, assim os nomes do seu filho do sexo masculino, para que pudesse vir do sexo masculino, porque elas não queriam um filho, uma filha mulher. Mas dentro desta superstição, eu quero dizer aos irmãos que nenhuma das mamães que aqui se encontra precisa dessa superstição. Por quê? Porque a Bíblia diz, no Salmo 127, no verso de número 3, com muita precisão, Salomão escreve dizendo que os nossos filhos, independente do sexo, se é mulher ou homem, eles são juntamente herança de Deus. Alguém dá glória a Deus? Aleluia. O pai e a mãe não tem que ficar triste se Deus deu para ele uma menina ou um menino. Se é menino ou menina, ambos juntos são herança do Senhor. Estão debaixo de uma bênção e debaixo da promessa do Todo-Poderoso. Você acredita que o teu filho, a tua filha é uma bênção? Levanta as duas mãos, porque uma é porque deu um prato de glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aquelas que eram mamães, para aumentar o leite no seu seio, para poder alimentar os seus filhos, porque ficavam com medo, irmão Wesley, de faltar leite para a amamentação do seu filho. Elas pegavam um fio e amarravam uma espinha de um peixe e jogavam dentro do mar, repetindo por várias vezes a expressão leite, 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 acreditando assim que o leite se multiplicaria no seu seio, para que não viesse faltar alimentação para os seus filhos. Mas nós, com embasamento bíblico, não nos prendemos debaixo desta superstição. Sabe por quê? Porque nós entendemos que o salmista, irmão Rogério, uma certa feita, o salmista Davi expressou dizendo, alguém vai dar glória, ele expressou uma verdade dizendo, já fui moço, agora já sou velho, e nunca vi desamparado justo, e nem a sua descendência mendigar um pão. Ninguém precisa depender de superstição para ter alimentação para o filho. Quem alimenta o teu filho é Deus, quem sustenta você é Deus, quem abastece a sua dispensa é Deus. Se você acredita, dá glória ao nome do Senhor. Alguns judeus, ainda presos debaixo de uma superstição, acreditavam eles que uma borboleta voasse em volta da sua lamparina no período da noite, no dia seguinte eles receberiam boas notícias. Olha que superstição estranha, uma borboleta voando em volta da lamparina para trazer boas notícias. Os crentes da igreja Átila de Juína não dependem da boa notícia propagada por uma borboleta voando em volta da lamparina. Por quê? Porque quando Jesus veio na terra, ele já propagou toda a boa notícia que o Pai tinha para mim e para você. E tem mais, Jesus, não satisfeito apenas pela sua propagação, escolheu 12 apóstolos dizendo, espalhe a boa notícia nos 4 cantos da terra. E ele, através do Espírito Santo, veio dentro da igreja Átila de Juína dizendo, o Daniel, aleluia, vai propagar boa notícia. O evangelista Romildo será um propagador de boa notícia. O pastor Claudemiro e toda a igreja Átila de Juína, aleluia, porque Deus está dizendo, eu não preciso de uma borboleta para propagar boa notícia em Juína. Eu tenho você, o meu eleito, o meu escolhido, o meu separado, para pregar boas notícias de salvação. Aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Eu estou sentindo a presença dele aqui, eu estou sentindo a graça dele aqui. Ei, Deus conta com você para levar uma boa notícia para quem está desesperado, para quem está angustiado, para quem está esperando uma boa notícia. Deus usará cada um de nós, pastor, para propagar estas boas notícias. Ainda na época de Jesus, os judeus acreditavam nas maldições
dos números pares. Para um judeu, o número 2, o número 4 e o número 6 eram números malditos, números amaldiçoados. E para quebrar a maldição do número 2, a Bíblia diz que no campo missionário Jesus envia os seus discípulos de 2 em 2. Alguém dá glória a Deus. Para quebrar a maldição do número 4, Jesus, quando ouviu dizer que Lázaro, seu amigo, estava enfermo, a Bíblia diz que ele ficou mais 2 dias no lugar onde estava, chegando em Betânia, no 4º dia, quebrando maldição, repreendendo a morte e colocando para o lado de fora, convida o seu amigo Lázaro. Alguém dá glória a Deus. Para quebrar a maldição do número 6, a Bíblia diz que estava acontecendo um casamento em Caná da Galileia. A Bíblia diz que Jesus foi convidado para um casamento em Caná da Galileia, pastor. E quando ele chega naquele casamento, Jesus chega diante de uma situação catastrófica. Segundo o comentarista Whisper diz que se alguém deixasse faltar vinho na festa de casamento, deveria pagar uma multa para cada um dos convidados da festa. Percebe-se que se o vinho acaba logo, o casal deveria pagar uma multa para a grande multidão que ali estava. Já entraria uma grande dívida logo no princípio daquele casamento. Mas aquele casal foi inteligente. Eles convidaram Pedro, Tiago, João, André e os demais, mas eles não se esqueceram de convidar Jesus Cristo de Nazaré. Sabe qual é o problema de muitos casais? Convidou o prefeito da cidade, convidou o vereador fulano de tal, convidou o parente fulano de tal, mas esqueceu de Jesus. Sabe por que o teu casamento é uma bênção? Sabe por que o teu casamento está prosperando? Porque no dia do casamento você não esqueceu de convidar Jesus. Você convidou Jesus. É por isso que as coisas dão certo na tua vida. Aleluia. Por quê? Porque na vida de um casal pode até aparecer situações catastróficas, mas se Jesus está presente, Ele salva o teu casamento, Ele salva a tua festa e não deixa você passar vergonha. Alguém levanta a mão e dê um brado de glória ao nome do Senhor. Eu não sei o que você está passando, irmão, mas esta noite é uma noite profética. Deus entrar com providência dentro da tua casa, Deus entrar com providência dentro da tua família e vai entregar um grande milagre. E todo tipo de maldição propagada, todo tipo de maldição lançada contra a tua vida, eu quero profetizar o que diz lá no livro de Números, quando diz a palavra do Senhor: nenhuma maldição prosperará contra a casa de Jacó, nenhuma feitiçaria prospera contra o servo de Deus. Aleluia. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. A nossa vida está debaixo das mãos de Deus. Deus está cuidando. Deus nesta noite está quebrando qualquer tipo de superstição maldita. Deus nesta noite está quebrando macumbaria, feitiçaria, olho gordo, inveja contra a tua vida. Tudo aquilo que estava travando a tua vida cai por terra esta noite, porque é noite de vitória de Deus para as nossas vidas. Então Jesus chega em Caná da Galileia, e aí os judeus geralmente, quando ia fazer uma refeição, participar de um banquete, se tinha 7 convidados, eram 7 talheres, eram 7 tigelas com sopa e pão, para que eles pudessem molhar o pão dentro da tigela com a sopa. Eles não usavam colher naquela época e vão deixar essa parte para outro dia, mas era assim. Então eles colocavam o número de pratos, de tigela que precisava, conforme o número de pessoas. Mas se tivesse 6 pessoas, ou eles colocavam 5, ou eles colocavam 7, ou eles deixavam faltando para não completar o número 6. Mas aí Jesus chegou, o pastor disse: eu quero que coloque 6 talhas. Porque os judeus diziam que o número 6 é o número do homem, e o número 6 se tornou um número maldito. Daí Jesus falou: pode colocar 6 talhas que eu garanto o milagre. Ele estava dizendo: na vida deste casal não tem maldição, não tem superstição. Aleluia. Porque onde Jesus está, todas as maldições e superstições são quebradas. E o texto que nós lemos, ficamos perplexos pela afirmativa dos discípulos. Jesus, ele despediu da multidão, colocou os seus discípulos. O evangelista Marcos diz que Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco e atravessar para o outro lado. Jesus sendo 100% Deus, mas ele também sendo 100% homem. Na sua totalidade divina, ele sabia
que naquela madrugada ocorreria uma grande tempestade, que uma tempestade assolaria o barco dos discípulos, que no meio da trajetória o vento contrário seria motivo de impedimento para o avanço dos discípulos e o avanço daquela embarcação. Eles tentaram navegar, eles navegaram de 6 a 7 quilômetros. O mar da Galileia media de 12 a 13 quilômetros de largura por 18 de comprimento. E eles estavam no meio da trajetória, o vento contrário os impedia de prosseguir. E a Bíblia diz que Jesus estava no lugar alto. Após despedir da multidão, ele foi para o monte orar. E eu quero largar uma palavra profética. Jesus, ele está no lugar alto esta noite. Você pode estar aqui embaixo, mas Jesus está no lugar alto. Mas no lugar alto, Jesus não vê eles com um olhar humano, porque era noite. Jesus olha eles com um olhar divino e vê que os discípulos têm dificuldade em navegar. Ele vê que o barco está para se quebrar. E na quarta vigília da noite, que era das 3 às 6 da manhã, aleluia, Jesus vem, mar que depressa, andando por cima do mar. Uma certa feita, um pregador muito conhecido diz que Jesus, ele falou: eu vou provar hoje que Jesus não andou por cima do mar. Todo mundo ficou boquiaberto, com o olho arregalado, dizendo: vai pregar uma grande heresia. E aí, de repente, no final da mensagem, ele diz: irmão, Jesus não andou, Jesus surfou por cima das ondas. Oh, glória a Deus. Você perdeu de dar glória a Deus, irmão. Aleluia. Porque se ele viesse andando, pastor, humanamente falando, poderia chegar tarde. Então ele se adiantou. Jesus, ele surfou por cima das ondas do mar, só para dar vitória para os seus discípulos. Hoje Jesus vem surfando, pisando, caminhando, correndo. Eu não sei de que maneira ele vem, pastor, mas ele vem ao teu encontro só para acalmar a tempestade, trazer mudança dentro do barco e dizer: não temas, sou eu estou contigo. Aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. O que me chama a atenção, irmão Daniel, nesse texto, é que os discípulos estão preocupados, os discípulos estão amedrontados, e Jesus vem correndo, andando, caminhando. Aleluia. E sabe o que acontece, pastor? Algo interessante, que ele fica do lado de fora, ele para, os discípulos olham para ele, o vento está batendo sobre o cabelo de Jesus, e meio que danificou a imagem dele. Os discípulos, mais do que depressa, fizeram uma afirmação: é um fantasma. Diga comigo: é um fantasma. Aí está a superstição dos discípulos. Acreditavam que existia fantasma. Existia 2 fantasmas que eram temidos pelos judeus dentro de uma visão supersticiosa. O primeiro fantasma, o fantasma Bison, que era, segundo a cultura judaica, ele causava aborto nas mulheres gestantes para prejudicar o aumento da nação judaica, que era uma promessa de Deus a Abraão, dizendo que de ti farei uma grande nação. Mas todavia, nada, nem demônio, nem nenhum tipo de ilusão fantasmagórica poderia impedir Deus de cumprir a promessa sobre a vida do seu amigo Abraão. Aleluia. Fantasma não existe, irmãos. Era uma crença supersticiosa. O segundo fantasma que os judeus acreditavam que existia, pastor, era um fantasma. Os discípulos estavam se esquecendo de que Jesus era o dono do poder do milagre, que podia resolver a situação deles. Muitas vezes isso acontece com a gente se esquece, em momentos de enfermidade. Nessa luta que nós enfrentamos, chegou um momento que, por mais que sou um pregador da palavra, mas a situação da Isadora era difícil, irmão. Só na frente da minha esposa, aquela menina morreu 5 vezes e voltou. Pedaço de pulmão saindo pelos canos. O médico olhava, o evangelista ao meu e dizia: não tem jeito. Meu Deus. Pegamos em 4 quartos, eu e minha esposa. No dia que ela chegou, ela entrou dentro do quarto da Isadora. O cheiro forte de formol veio nas nossas narinas. Eu não consegui ficar dentro do quarto para orar. A Mari orou sozinha no berço da criança, aquele cheiro de defunto. O mesmo tipo de cheiro que eu senti no meu irmão, momentos antes dele morrer. Eu cheguei para o meu saudoso irmão e disse: você está com cheiro de morto. E questão de 15 dias depois ele faleceu. Saí desesperado, chamei o Daniel, eu falei: senta aqui. Eu falei: meu filho, deixa eu dizer para você, Deus tem todo o poder, Deus tem toda a autoridade. Se Ele quiser curar, Ele vai curar, mas se Ele quiser levar, Ele vai levar também. Porque
Porque tem momento que a gente se desespera. Tem momento na nossa vida que a gente acha que está tudo acabado, está tudo terminado. É nesse momento que Jesus chega pisando por cima de tudo aquilo que nos causa medo. Quando a Bíblia diz que Jesus andou por cima das águas, quando ele pisou por cima das águas, o que é que causava medo nos discípulos? As águas turbulentas, o vento contrário, as águas que entravam dentro do barco e diziam: o barco vai afundar, acabou tudo, acabou para nós, o nosso ministério termina aqui, aqui é o ponto final da nossa jornada. E quantas das vezes nós pensamos assim? E é nesse momento que nós estamos com medo das grandes águas, das ondas tempestuosas, do vento forte que sopra contra nós. Jesus, ele vem pisando por cima das águas, e quando Jesus está pisando por cima das águas, ele está mandando informação para Pedro, Tiago, João, André, Felipe e todos os demais. Jesus estava dizendo: o que causa medo no seu coração aí dentro do barco já está debaixo dos meus pés. Jesus pisou por cima das águas para demonstrar que o que te causa medo, o que te amedronta, o que causa espanto em você, Jesus está dizendo: eu piso por cima, nada fugiu do meu controle, eu tenho controle de tudo, eu tenho controle da tempestade, eu tenho controle do vento forte, eu tenho controle das circunstâncias, e tudo está debaixo dos meus pés. Alguém pode dar glória a Deus por esta verdade bíblica? Aleluia. Diga para o teu irmão: meu irmão, ou mulher, diga: minha irmã, Jesus pisa esta noite em cima daquilo que causa medo no teu coração. Está com medo das águas? Ele andou por cima das águas. Está com medo do vento? Ele fez o vento cessar. Está com medo de fantasma? Ouça a voz dele dizendo: igreja Ádina de Juína, não sou fantasma, sou eu, o grande eu sou. A expressão eu sou eu é a mesma conotação e tem a mesma verdade. Eu sou o que você precisa que eu seja para a tua vida. Está doente? Eu sou o médico dos médicos. Tem fome? Eu sou o pão vivo que desceu do céu para alimentar a tua alma. Tem sede? Eu sou a fonte da água da vida. Aleluia. Está sendo incriminado, perseguido? Eu sou o advogado fiel para pelejar tuas causas. Aleluia. Se coloca de pé dando glória ao nome do Senhor, querido. 9 horas. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Feche teus olhos, por gentileza. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor é fiel em todas as suas promessas. Aqui está a vida da tua igreja, Senhor. Possivelmente existem situações que amedrontam o coração da sua igreja em algum aspecto, mas o Senhor é fiel e justo, e o Senhor nesta noite caminha por cima das águas. Senhor, traga tranquilidade, traga paz, traga consolo e conforto, e traga, Senhor, certeza do milagre para cada um dos teus filhos. Ouça Jesus esta noite te convidando para pisar sobre as águas também. E nesta noite Jesus te convida, Jesus te chama para saltar de dentro do barco e enfrentar os seus medos, enfrentar aquilo que causa medo. Mas talvez você me pergunte e você diz: mas eu tenho medo, e se eu afundar? Jesus te pega pela mão, coloca você de pé e você continua andando por cima daquilo que causa medo no teu coração. Senhor, cura o teu povo, restaura o teu povo, derrama um avivamento sobre a vida da tua igreja. Nos ensina, nos habilita a vencer os medos, as situações adversas que surgiram, que surgirão e ainda vão surgir na nossa frente. Que em hipótese alguma, Senhor, possamos dizer ou considerar que o Senhor é um fantasma, porque para ser fantasma o Senhor precisaria estar morto, e o Senhor não está morto. O Senhor morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo aqui esta noite. O Senhor está vivo na vida de cada um destas famílias. O Senhor está vivo nos casamentos. O Senhor Jesus está vivo dentro da tua empresa, do teu sonho, dos teus negócios. Ó Jesus, vivo, estende as tuas mãos para operar milagres, prodígios e maravilhas. E nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor Jesus? Leva isso no seu coração. Quando Jesus acalmou a tempestade e voltou em segurança, irmão guerreiro, juntamente com Pedro para dentro da embarcação, pastor, pode ficar aqui, pastor. Quando ele voltou para dentro da embarcação, eu creio que aconteceu um culto de testemunhos, irmão Silvio, um culto
de testemunho. Mateus teve a oportunidade, o pastor, e na oportunidade de Mateus ele diz: hoje eu quero contar um testemunho de Jesus e Pedro. Jesus e Pedro andou por cima das águas. O próprio Mateus, quando escreve a história, teve coragem de contar que Pedro andou, mas afundou, não teve misericórdia. Chegou e falou bem assim, olha que fica lindo. Falou bem assim: Pedro andou, mas ele afundou. Aí outro gritou para ele: mas conta também que Jesus pegou na mão dele e ele continuou andando e voltou em segurança. Marcos, que era um dos filhos espirituais, o pastor conhece de teologia, de texto bíblico, ele sabe o que eu vou dizer agora, e muitos irmãos sabem também. Marcos, o evangelista, era um dos discípulos de Pedro, e não de Jesus, era um dos discípulos de Pedro. Foi ensinado por Pedro. Pedro contou a história para Marcos, e Marcos escreveu o evangelho que leva o seu nome. E quando Marcos vai escrever, pastor, ele não conta que Pedro afundou, ele diz: eu não vou envergonhar o meu mestre. Aleluia. Aprendeu aí? Ele falou: eu não vou danificar. Você pode ler Marcos, que ele não conta que Pedro afundou, porque quem ensinou Marcos o evangelho e ele se tornou um grande homem de Deus foi através de Pedro. Pedro contou. Reflexões de Marcos é na verdade o pensamento de Pedro contado. E ele falou: eu não vou danificar o meu Senhor, eu não vou danificar o meu mestre, aquele que me ensinou, aquele que investiu em mim. Quando Paulo disse para Barnabé que eu não servia para a obra. Alguém dá glória a Deus? E deixa eu dizer uma coisa: muitos discípulos contaram o testemunho de Jesus e Pedro, mas chegou a oportunidade de Pedro, e Pedro falou: gente, hoje eu quero contar o meu próprio testemunho. Eu quero contar o meu testemunho e dizer que eu e Jesus juntos somos os únicos homens da história que andamos por cima das águas. Quebramos a lei da gravidade. Alguém levanta a mão e dá um brado de glória. Deus está dizendo para mim e para você: você não vai vir aqui no púlpito contar testemunho dos outros. Você vai ter uma experiência nova com Jesus, e você vai ter uma oportunidade. Nesta oportunidade você vai contar o seu próprio testemunho, as suas próprias experiências com Deus. Muito obrigado, pastor. Aleluia. Glória a Deus pela boa palavra que retornou aos nossos lares, certo de que o Senhor, em qualquer circunstância, Ele sempre está perto. Amém? Amados, o pastor já está na cidade. Ele mandou uma mensagem para mim que ele estava em Vilhena. Então ele veio hoje para adiantar, mas que hoje ele estaria no hotel por conta dele, que o nosso compromisso é a partir de amanhã. Eu não sei qual hotel que ele está, mas ele já está na cidade. Aleluia. E eu gostaria, irmão, como minha esposa está internada, e eu também, parece que o bendito desse Covid está passando para o outro olho, e alguém amanhã poderia dar um almoço para ele, parece que ele é a esposa. Ou a gente pode até pagar, levar no restaurante, que amanhã ele dá licença, a minha esposa está hospitalizada, não sei se vai sair aqui hora amanhã. Para a noite a gente já pode estar jantando aqui, no sábado vai fazer comida em casa. A minha esposa está lá, a gente dá um jeitinho lá, mas amanhã ela não vai ter em casa. Se alguns irmãos puder, pelo menos amanhã, dar um almoço para ele, entende? Aí, a partir daí, é só amanhã. Aí adianta a noite, já está da igreja até adiante, e no sábado a gente faz o almoço lá em casa, e domingo também, né? Mas amanhã estarei comprometido porque a minha esposa está no hospital. Se algum dos irmãos puder fazer isso, dá um toque para que eu possa ter certeza e ver quem pode amanhã. Ele é uma pessoa muito se preocupar com, diz que é muito simples. O pastor da palavra é um cara muito simples, não tem que preocupar, entende? Tu pode fazer isso? Glória. Vai pagar o almoço. Vai pagar o almoço. Faz isso, irmão. Mas você pode ver isso para mim. Ele vai ir no almoço. Você pega então o Mohamed contribuir. Ou então, qual lugar aqui, irmão? Que eu não conheço bem. Um restaurante que
Depois você me fala isso aí, tá? E, irmãos, e amanhã, às 19 horas, estamos aqui, irmão, vamos convidar quantos nós pudermos convidar, tá, irmão? Eu liguei no pastor Jafá ontem, falou, pastor, qual é a área que mais Deus usa aí? Falou, pastor, é milagre. Aleluia. É milagre. Porque ele já conhece ele, já pregou algumas vezes lá no pastor Jafá, pregou em Rondonópolis, Cassiara, pregou em Primavera. Deus usa muito ele em milagre. Então eu quero que os irmãos amanhã façam isso. Até eu vi aqui milagre, isso é muito lindo, viu? Então a gente sabe que não é ele quem faz é o Senhor Jesus. Então vamos avivamento, né? Avivamento, mas o milagre também traz o avivamento. O milagre surge o avivamento do milagre, não é verdade? Então vamos convidar pessoas que não é evangélico. Todos que você puder convidar, convide para amanhã à noite, em nome de Jesus. Eu creio que, independente da minha esposa, o importante é a obra, é a igreja ser abençoada. Aleluia. Jesus salvando, curando, libertando, batizando os Oh, glória! É isso que nós queremos. É a nossa igreja, em nome de Jesus, crescer, nos salvar, libertar a vida e estender de cada um de nós. Eu quero convidar todos os cooperadores, obreiros, eu quero 2 minutinhos de atenção de vocês aqui na frente, tá bom? Depois de terminar a oração, o culto, quero convidar todos os obreiros e cooperadores, eu quero ter 2 minutos, uma rápida palavrinha aqui com todos os cooperadores, tá bom? Então vamos dar a bênção apostólica, que está encerrando esse trabalho, e essa rápida palavra para os obreiros, vamos estar encerrando, agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito, tem falado nessa noite aos nossos corações, amém? Já oramos, agora vamos dar a bênção apostólica. Eterno Deus, nós agradecemos por tudo, Senhor, que Tu tens falado conosco nesta noite. E agora, vamos aos nossos lares. Leve a cada um dos Teus filhos em paz. Abençoe a minha esposa e todos os outros que se encontram hospitalizados. Entra com providência da saúde, Senhor, repreendendo todo o mal, todas as doenças, Pai, todas as enfermidades. Abençoe os trabalhos que amanhã se iniciam, meu Deus, na sexta, no sábado, domingo. Usam o pastor João como um instrumento de bênção neste lugar, nesse final de semana, Senhor. Que ele seja, meu Pai, um instrumento para estar usado nas tuas mãos, Senhor. Tudo aquilo que a igreja precisa, usa-o para falar conosco. E que milagre venha acontecer. E salvação de alma venha acontecer, curas e libertações. Nós queremos a tua presença, papai, pois é a tua presença que nos alegra, é a tua presença que nos renova, é a tua presença, Senhor, que faz com que, meu Deus, as maravilhas aconteçam em nosso meio, Pai. Por isso nós pedimos a ti, Senhor, papai, nós queremos a tua presença conosco. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos digam amém. Amém. Projeto especial para abençoar vidas. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória a Deus. Rapidinho aqui, os irmãos, rapidinho. Irmã Salabé.